Fala rapaziada, como prometido, estamos voltando com a segunda parte do Acréscimos agora para falar de Libertadores e Champions. Começando pela Libertadores, já estão definidos os semifinalistas da competição. Infelizmente, só um brasileiro continua aí no caminho de mais um título nessa competição sul-americana, que é o Internacional. Que busca o seu tricampeonato, porque o Cruzeiro foi eliminado pelo River Plate no Mineirão, perdeu por 3-0. Havia vencido o primeiro jogo por 1-0, perdeu o segundo por 3-0 numa partida que eu acho que deixou todo mundo impressionado. Na minha opinião, um salto alto dos jogadores, porque parecia que o time estava lá com justamente aquele pensamento que você tinha falado de... Uma soberba, assim, de entrar, de achar que vai resolver ela aqui. Poderia definir a partida no momento que quisesse. O time do River veio com fome, bola e meteu 3-0 e classificou. E o Inter jogou em casa, recebeu o Santa Fé e fez uma partida também que foi muito legal de assistir. Nossa, muito boa, cara. Gol do He-Man. O gol do He-Man, até destacar a questão do He-Man, cara, o Aguirre não tinha selecionado ele por causa do jogo. E chegou a conversar com ele antes do jogo e falou: desse jogo eu vou pensar de você, porque esse é o tipo de jogo seu, entendeu? E ele chegou, entrou, fez o gol, sabe? Mostrou que tem a força. Mostrou que tem a força. Muito boa piada. Entendeu? E assim, e um outro cara que eu acho que destacar, eu vi lá que o melhor jogador foi pro Valdívia. Eu destacar o Juan, cara. O Juan foi um monstro. Nossa! Eu tô meio nervoso, igual tá o Nervosa. Mas o Juan jogou demais. O Juan chegou, fez o gol no início do jogo, tirava todas as bolas, fazia cobertura perfeita, entendeu? Nossa, eu acho o jogo mesmo. E assistiu o jogo todo. E agora as semifinais prometem muito, que de um lado tem o Tigres contra o Inter. Tigres é um time chato lá do México. Sobs contra o Sobs e o Guerrón, que são os dois centroavantes da equipe lá do México, contra o Internacional, que o Rafael Sobs já jogou. E o Guarani contra o River. O Guarani que eliminou o Corinthians, eliminou o Racing. Então eu acho que abre o olho com esse time do Guarani aí, que não é moleza não. Acho que o Inter pode ter um certo favoritismo por estar vindo jogando bem. Mas acredito que muita gente vai ter surpresas aí no vídeo. E o River Plate também é um time muito forte, né, cara? Não pode menosprezar. O River Plate, o pior jogo dele foi contra o Cruzeiro, sabe? No primeiro jogo. Eu acho que assim que... Bom, conclui, por favor. Não, e a questão, o River Plate demonstrou que é uma coisa interessante, porque contra o Boca ele jogou o primeiro jogo, ele jogou bem. O segundo jogo até teve problema com meio tempo. Toda a bagunça lá, a confusão. O River estava melhor em campo. Contra o Boca, no La Bombonera, sabe? Então você tem que destacar esse também, sabe? Além de ser a equipe que teve a pior campanha na fase de grupos, evoluiu bem, só né? vai ficando cada vez mais forte, porque você pegou que é uma equipe que tinha a pior campanha, enfrentou o Boca, que foi o melhor primeiro classificado da primeira fase, ganhou o primeiro jogo e estava jogando melhor no segundo, venceu o Cruzeiro, que teve melhor campanha que ele, lógico, porque o River foi o último. E não foi uma boa campanha no meio do Cruzeiro, né? Não foi, mas só vai, assim, é pra ficar atento, porque é um time que só vai ficando forte em momentos assim muito importantes. E é um time tradicional. E é a terceira vez um time paraguai, né? Terceira vez seguida. Numa semifinal. Inclusive os outros dois foram pra final. O Nacional e o Olímpia. Entendeu? Eu acho que o River e o Inter realmente são os favoritos neste momento, né? Mas não dá pra descartar nunca o Guarani e o Tigres. O Tigres e o Rafael Sobis, né? Também que é um cara que tá jogando muita bola. O Sobis joga muita bola lá no Tigres. Ele até falou que tá vivendo a melhor fase da carreira lá e tal. É um cara que já é muito vitorioso. Em relação ao Cruzeiro, eu acho que até parou, se o Cruzeiro talvez tivesse perdido de 2-1 lá, eu acho que a chance do Cruzeiro ter passado era maior, que o time ia ter outra postura, até o clima ia ser outro. Agora o Cruzeiro entrou morno ali, apático, apático. Até a própria torcida, eu tava lá, eu sou cruzeirense fanático, chorei muito depois e tal. Teve um terremoto no Mineirão que ninguém soube explicar, o Mineirão tremeu e acabou que o River... Foi uma atuação péssima do Cruzeiro, eu acho, sabe? E o Cruzeiro já vem de atuações péssimas no Mineirão, sabe? Somente em mata-mata, sabe? Foi contra o São Lourenço, contra o Estudiantes, contra o Once Caldas, entendeu? E os dois, todos esses jogos jogando bem fora de casa, sabe? Chegando até a ganhar do Once Caldas e do River. Mas isso é 2011, né? 2011, que era o Barcelona das Américas, né? Então, isso deve ser lembrado. Foi em Sete Lagoas, não? Foi Sete Lagoas. Mas era dentro de casa também, né? Foi. E assim, o mais triste talvez de ver isso todo é que quem pode tomar a culpa disso é o Marcelo Oliveira, sabe? Aí você tá falando aqui agora, se você vê. Ele tem uma parcela, cara, mas é a menor.
É a menor. Pô, os dirigentes também precisam prestar conta ali, sabe? Prestar pro torcedor, o que tá acontecendo, sabe? Não tem jogadores que estão jogando bem, sabe? O Rascaeta, que foi a maior contratação, até agora não apresentou um bom futebol. É lamentável. É um time muito novo. O Cruzeiro achou que poderia fazer igual fez com o Everton Ribeiro, lá trazer, né, ali jogadores com potencial muito grande, lapidá-los, mas não é assim que toda hora você vai conseguir fazer isso. Você precisa de gente para dar um peso no elenco, uma experiência. Quem Cruzeiro tem experiência hoje? Ele contratou o Arrascaeta para resolver, o Arrascaeta tem 20 anos, poxa. Então não adianta, contratou muito moleque, e moleque não consegue carregar a responsabilidade. Agora, pra gente mudar de assunto, falar na de Champions, até que o nosso tempo já tá full. Saco. Champions League tem a final nesse sábado. Juventus e Barcelona se enfrentam no estádio de Berlim. Que jogaço! Vai ser um jogo muito interessante, até porque o time que vencer vai conquistar a tripleta, porque Barcelona foi campeão do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, a Juventus foi campeã do Campeonato Italiano e da Copa da Itália. E vai ser um jogo pra parar. Que eu achei mais interessante, cara. O trio MSN tem 120 gols e o time da Juventus tem 103 gols. Só o trio do Barcelona de ataque, sabe? Aí dá pra ver a superioridade talvez do Barcelona, que é o favorito, com certeza, assim. Eu tô com essa camisa da Itália aqui para dar uma força para a Juventus, mas acredito que o Barcelona vai vencer. Então eu prometo que se o Barcelona vencer, semana que vem eu venho com a camisa da Espanha. Então, mas falando um pouquinho sobre o jogo, é uma disputa entre o trio MSN, muito ofensivo. O Barcelona está dúvida ainda de pode não ter o Iniesta, que é dúvida, que pode complicar aí um pouquinho. E tem que ficar de olho sempre no trio de volantes da Juventus e do Tevez, que é o trio de volantes. O Pogba, o Marquinhos e o Pirlo. Ainda tem o Vidal ainda, que pode encostar ali. E o Tevez, que tem que estar numa fase muito boa. E o Pogba é um excelente jogador. O Barcelona já está de olho já. Não, tem um monte de clubes. Para substituir o Xavi, que vai ser o último jogo do Xavi pelo Barcelona. Assim, a história do Xavi é linda, cara. O Xavi é um gentleman, sabe? É quase uma novela do Manuel Carlos. Exatamente, o cara é responsável pelo tic-tac. Quase uma menina, o Xavi. É responsável pelo tic-tac no Barcelona, na Espanha. E eu acho que um jogador que eu vejo como que pode substituir na altura é o Renato Cajá. Eu acho que é o baita jogador para substituir o Xavi. Ele precisa de mudar o nome dele para conseguir chegar em algum lugar. Agora, sábado, já quero avisar aqui, não adianta me chamar para sair, essas mulheradas do Twitter que tá na minha cola. Sério, sábado não dá. Não é dia. Tem jogo da Champions League à tarde, depois tem clássico. Então, não adianta. Se quiser, vai ter que ser domingo. Ou na sexta. Jogo, sábado de jogo. E caso ele chegue no Barcelona, ele deixa de ser Renato Cajá e passa a ser Renato Carrá. Aí já... Aí ele ganha grife, né? A página do Facebook. É um upgrade, né? É um upgrade. Mas ele merece. É o valor agregado do jogador. Renato É Carrá. isso, hein? Economia na veia. Quero dar uma dica, inclusive, pro Pikachu lá do Paysandu. Muda de nome, meu filho. Se você tivesse outro nome, você já tava num time bom já. E o Caça-Ratos? Por que você tá falando dele? O Caça-Rato, ele é muito bonito, eu acho que... O Caça-Rato faz analogia com o CR7, né? Então fica uma coisa mais... Exatamente. Dá pra explorar um Cada marketing futebol marketing tem dele. seus personagens, velho. Eu amo Caça-Rato, né? Se eu fosse mulher, eu casava. Casava com ele. Eu também. Eu não. Que rumo tomou essa parte do programa. Fechamos por aqui então. Fechamos. Por aqui, Tá graças a Deus, estamos juntos, fechado. galera. Galera, então valeu, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Tchau. Até semana que vem. Abraço S2. Tamo junto e vamos terminar com o nosso funk, né? Foda-se. 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 Foda-se.